Eu quero continuar com vocês a mensagem que nós iniciamos pela manhã. Eu pedi a Deus uma mensagem que tivesse ligação com esse momento que nós estamos vivendo. 99 anos da nossa igreja, um ano quase de planejamento estratégico para a igreja entrar num novo momento. E aí eu entendi de Deus que nessa experiência do povo de Israel, nós poderíamos encontrar um paralelo e trazer aí lições que edificassem a nossa igreja, e que nos preparasse para esse novo tempo que entendemos que o Senhor tem nos introduzido. Eu vou ler um trecho aqui de Gênesis 13, do 14 ao 16, mas a mensagem, na verdade, começa por aqui, né? Capítulo 12 de Gênesis, e eu vou discorrer como fiz pela manhã, na história como um todo desse povo hebreu, porque é da história como um todo que a gente quer tirar lições para a edificação da nossa igreja. Disse então o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Deus nos abençoe na leitura da sua palavra, amém? Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa dupla. A promessa é de que faria dele uma grande descendência e daria uma terra boa, uma terra maravilhosa à sua descendência. Então essa foi a promessa de Deus a Abraão. Abraão seria abençoado, a sua família gozaria da bênção de Deus e a sua descendência da mesma maneira seriam tremendamente abençoados por Deus. Porque o propósito de Deus era se revelar ao mundo através de Israel. Então Israel seria um povo diferente dos demais por andar com Deus, por viver debaixo das orientações, dos valores, dos preceitos divinos. E porque viveriam debaixo dos preceitos divinos, seriam tremendamente abençoados. E porque seriam tremendamente abençoados, atrairiam a atenção do mundo inteiro para eles. E em atraindo a atenção do mundo inteiro para ele, as pessoas iriam neles, naquele povo de Deus, conhecer o Senhor. Desse dia que Deus chamou Abraão e fez a promessa, ele faz ali no capítulo 12, quando chama. Aqui no capítulo 13 já é um tempo à frente, quando a terra já não conseguia, no mesmo espaço, sustentar Abraão e Ló. E aí eles se separam, né? Abraão deixa Ló escolher, e ele escolhe as planícies de Jordão. E aí, onde ele estava, Deus fala: agora olhe em volta, nas 4 direções, tudo isso daí eu vou dar para você e para a sua descendência, e eu vou fazer a sua descendência tremendamente numerosa. Vai ser impossível de contar essa descendência. O plano de Deus de abençoar Israel não era abençoar Israel para que Israel fosse um fim em si mesmo. Como hoje não é o plano de Deus abençoar a nossa vida para que isso seja um fim em si mesmo. Mas o plano de Deus era abençoar Israel, como eu já disse, para atrair os olhares a Israel. E quando o povo olhasse, iria ver mais do que o povo de Israel. Iria ver o Deus único e verdadeiro em contraposição aos diferentes deuses produtos da mente humana espalhados na face da terra, no mundo então, daquela época. Chama a sua atenção para a promessa de Deus de abençoar Abraão e o seu povo, transformando-os numa descendência tremendamente numerosa e abençoada. E levá-los a uma Canaã. Vamos colocar aqui o melhor espaço da terra para que aquele povo fosse alojado. Era a promessa de Deus para aquela sua gente, para aquele seu povo. E aí o paralelo que eu faço disso é de que também fomos chamados por Deus, a exemplo de Abraão, para sermos separados, né? A igreja são aqueles que ouviram a convocação de Jesus e atenderam a convocação de Jesus e formam assim a Assembleia de Jesus, a Assembleia de Deus. E esses, então, que formam essa Assembleia de Deus, a Igreja de Jesus, o povo de Deus, tem, então, também, da mesma maneira, as promessas do cuidado de Deus.
Deus deseja cuidar, Deus deseja abençoar e Deus continua desejando a mesma coisa, ser conhecido através do seu povo. Ele não tem outro plano. O plano de Deus não era só que falássemos do seu amor, mas o plano de Deus é nos envolver do seu amor, nos encharcar do seu amor, para que isso se revele nos nossos relacionamentos, no nosso viver diário, para que o mundo veja Cristo em nós. A gente encontra na Bíblia Jesus chegando no mundo e dizendo assim: eu sou a luz do mundo. Aí na hora que ele vai embora, ele diz assim para o seu povo: vocês são a luz do mundo. Olha que coisa interessante. Ué, mas não é ele que é a luz? É, mas agora ele foi embora. E ele nos deixou aqui para que fôssemos, para que sejamos a sua luz no mundo, para que sejamos referenciais de Deus sobre a face da terra. Então, eu queria chamar a sua atenção nessa noite para essa realidade de uma Canaã espiritual para a igreja de Jesus Cristo. O tema da mensagem é o mesmo da manhã: acomodados à peregrinação. Deus tirou Abraão de Harã, onde ele se encontrava, para levá-lo a Canaã, terra boa, terra maravilhosa que mana leite e mel. Deus nos tirou de onde nós estávamos, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deus tirou de onde nós estávamos, do mundo, de um sistema rebelde a Deus, para nos levar a Canaã espiritual. Só que no caminho que chegar espiritual, maravilhosa. Eu sempre cito aqui na frente uma verdade da palavra de Deus que diz que o que Deus tem para nós é infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. É a Canaã espiritual. O que Deus tem para nós é infinitamente mais de onde eu quero chegar. Eu, por mais ambicioso que eu seja, as minhas ambições vão me trazer até aqui. É isso daqui que eu me ambiciono. Então, eu ambiciono sair de onde eu estou e chegar até aqui. É o meu sonho de vida. Aí Deus fala: seu bobo, o que eu tenho para você é infinitamente mais do que você pensa, do que você já me pediu e do que você imagina. Faz sentido se acomodar e chegar até aqui? Faz sentido para você? É claro que não faz sentido. Se Ele tem muito mais para mim, eu quero tudo o que Deus tem para a minha vida. O tema da mensagem foi exatamente por conta da perda dessa visão no que diz respeito ao povo de Israel. O que eu quero chamar a atenção não é para Abraão que saiu rumo a Canaã. Amém. Louvado seja Deus por aqueles que ouvem o chamado, saem da realidade que se encontram e começam a caminhar em direção a Canaã. Isso é bênção de Deus. Aí ele faz um trajeto, o filho vem e faz um trajeto, o neto vai e faz um trajeto, mas aí, depois que ele, Abraão, o filho Isaque e o neto Jacó morrem, o povo já estava estabelecido agora no Egito, e aí, assim, eles chegaram no Egito para o melhor da terra, José era governador. É aquele momento que a gente olha assim e fala: eu tenho o carro do ano, eu tenho uma casa boa, eu tenho um emprego fixo, né? Uma estabilidade financeira. O que eu quero mais dessa vida? A impressão que dá é de que foi esse o comportamento do povo. O que eu quero mais? Dos 430 anos que ficaram no Egito, pelo menos aí 330 anos foi de tranquilidade, de sossego, né? Estavam igual Timaia, né? Eu quero sossego, né? Pronto, a vida aqui está boa. E aí pela manhã eu disse que o maior inimigo do ótimo é o bom. Porque quando está bom, nós somos levados a acomodar. A gente é levado a acomodar. E o problema da acomodação daquele povo era tão grande, que mesmo depois, quando eles conseguiram sair, retomar a viagem rumo a Canaã, eles sentiam vontade de voltar ao Egito. Então o Egito representa aquela zona de conforto. Sabe aquele jeito fácil de viver? Eu já estou mais ou menos acostumado com tudo, para onde corre o rio, como é que as coisas funcionam. Se alguém perguntar sinceramente: está bom, está ótimo, está vibrante? A gente fala: fica aqui entre gente. Não está desse jeito todo, não. Não está vibrante, não está ótimo como deveria estar. Então vamos mudar? Não, deixa quieto, né? Eu sei lá, já estou com 60 anos de idade.
sei lá, aí a gente começa a dar razões para ficar lá. Quando faltava água, acho melhor ir para o Egito. Aí, escravidão. Tirar da sua zona de conforto. Deus deixa um rei vir e não conhecer José, ou não reconhecer a importância de José para o Egito. E aí esse rei então começa a sentir inveja desse povo que está crescendo. Ele começa a se sentir ameaçado por esse povo que está crescendo. E aí ele manda maltratar, ele manda fazer o povo trabalhar mais. E aí, como tudo que ele vai tentando fazer não dá certo, ele chega ao ponto de botar uma ordem: todo menino que nascer, vocês matem. Mas onde está Deus? Deus está em tudo isso aí. Ah, que doideira. Deus está em tudo isso. Deus está nessa indignação do faraó. Deus está na perseguição dos capatazes. Deus está nessa ordem de mandar matar os meninos. Porque ali não era o lugar de Deus para o povo de Deus. Há 11 anos atrás, o pastor Paulino decidiu que era o final do ministério dele. Por quase 30 anos, ele foi pastor dessa igreja, dirigindo a igreja, se dedicando à igreja. Quase 30 anos. Vocês mandaram o pastor Paulino embora? Não, né? Ninguém mandou o pastor Paulino embora. Aí o pastor Paulino resolve então que vai embora. Não quero mais. Entendo de Deus que está na hora de parar. Deus estava nesse negócio? Eu creio que estava. Não sei porque que ele não resolveu ir embora antes, né? Eu já estava 1 ano e meio desempregado, podia ter resolvido ir 1 ano antes, eu ficava menos tempo desempregado, mas deixa isso quieto, né? Eu acho que Deus estava nesse negócio. Aí vocês tiveram aqui vários candidatos, várias pessoas que foram apresentadas. Eu era o único candidato que ninguém aqui me conhecia, nem quem me indicou. A irmã Edna, quando me indicou para a igreja, ela nunca tinha me visto mais gordo. Meu sogro trabalhava fazendo a reforma de uma igreja lá no centro da cidade, e ela dava aula na PEC, ou da PEC nessa igreja. Um único dia, eles sentaram para fazer a refeição no mesmo momento. Coincidência, né? Nunca antes tinham sentado juntos. Sentaram juntos, 2 batistas, quando estão juntos, falam de quê? De igreja. E aí começaram a conversar de igreja. Ele falou de um genro que estava sem ministério, e ela falou do marido que estava deixando o ministério. O meu sogro não pediu nada para ela, mas ela falou: pelo que você está falando desse seu genro, parece que ele tem o perfil lá da igreja. Você autoriza eu indicá-lo? Aí meu sogro falou: indica. Aí ela me indicou. E aí o dia que eu vim pregar aqui, eu já havia pregado em várias igrejas, e todo mundo me dizia não, né? Não. Um dia eu fui pregar na igreja numa sucessão, olha que negócio doido. Me chamaram para participar da sucessão pastoral numa igreja. Aí eu fui. No dia que eu cheguei lá para pregar, o rapaz que me indicou falou: pastor, tem um negócio para falar para você, não é muito bom não. Eu falei: bom, pode falar. Ele falou: então, a gente chamou o senhor para participar da sucessão. Mas veio um pastor aqui tão bacana e a gente gostou tanto dele, que a gente já fechou com ele. E aí, então, a gente vai ouvir o senhor, mas a gente já fechou com o outro, já convidou, a gente já fez até o convite. Aí eu fiquei assim, com aquela cara de besta, né? Sem entender, mas não me chamaram, por que não me ouviram primeiro? Ele falou: mas não fica triste não, se ele não aceitar, ainda tem chance do senhor, né? Eu falei: valeu, obrigado pela palavra de consolo, né? Eu nem sei por que eu estou falando tudo isso. Tá. Aí o pastor me indicaram aqui na igreja de várias opções que vocês tinham, e eu consegui ler o currículo de outros pastores que concorreram ao ministério pastoral aqui. O meu currículo era mais ou menos assim. Dá para ver daí? Dá para ver? E o currículo dos outros pastores que eu olhei lá era assim. Aí eu falei: Deus conspirou no meu favor. Fez todo mundo ficar assim, doidão, cego. Foram marcar no branquinho, acabou marcando no negão.
para o negócio de Deus, porque não tem lógica escolher o Alex no meio dos outros dois que eram opções. Nunca falei isso, é a primeira vez que eu estou falando, mas muita sinceridade. Olhando o currículo dos outros dois, vocês fizeram a pior escolha que podia ter feito. Eu quero alguém mais experiente, alguém mais capaz, alguém que tenha o que dizer. Eu não tinha nada para dizer. Se vocês me pedissem um currículo, eu podia fazer em 10 segundos para vocês. Né? Que é um currículo meu, já está chegando aí, né? Folha em branco, que eu não tinha nada a apresentar. E aí, daquele dia para cá, para a honra e glória de Deus, a primeira igreja batista não tem sido mais a mesma. Aquele canteirinho bonito que tinha ali com os 3 pinheiros. Lembra dele, Cristina? Tiraram o bendito do canteiro ali. Né? Tiraram, estava ali os pinheiros já desde que Cristina nasceu na igreja. Os bichinhos estavam lá, chega o pastor do nada, não respeita a história do pinheiro, tira o raio do pinheiro da igreja. E aí tanta coisa vem acontecendo. Aí parece que Deus está trazendo alguém estranho à nossa realidade. Parece que esse negão aí só vem falar mal de tudo que a gente fez, está tudo errado, tudo ele quer mudar, está derrubando agora lá a casa pastoral, casa tão boa, no centro da cidade, está derrubando tudo, que monte de bagunça é essa? Mas eu não creio que seja eu. O pastor Paulino me ligou em novembro. A igreja aqui decidiu escolher você. E eu só ria, né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que esse negócio aconteceu? E aí fiquei feliz da vida, rindo à toa. Aí ele falou assim, a gente quer que você já tome posse agora no início de dezembro. No início de dezembro você já vai tomar posse. Aí olha o que um desempregado, 1 ano e meio, sendo sustentado pelo sogro responde. Dezembro eu não posso. Dezembro eu não posso assumir igreja. Não, Alex, não sei o quê, não sei... Bom, infelizmente, dezembro eu não posso. Só ano que vem que eu posso assumir igreja. Aí você me pergunta, por que você estava tão ocupado que não pôde vir para cá em dezembro? Eu não estava fazendo nada. Não estava fazendo nada, não tinha ocupação nenhuma. Mas na hora que ele falou que eu fui escolhido, embora eu quisesse ser escolhido, eu fiquei tão desesperado, que eu falei, o que eu vou fazer lá em dezembro? Não sei o que eu vou fazer naquela igreja. Não tinha ideia nenhuma, não tinha plano nenhum. Aí eu mandei essa para ele, né? Eu fiz de importante. Falei, dezembro, infelizmente não vai dar. Né? Era um tempo que eu precisava para conversar com Deus. Falar, Deus, e agora? Né? E agora, o que a gente faz? O jeito que Deus deu com Israel foi um. Mas parece que o jeito de Deus com a gente tem sido outro. Eu louvo a Deus, irmãos, por não ter chegado aqui com nenhum plano, com nenhuma visão. Eu me lembro que quando eu estava sendo entrevistado pelo comissão de sucessão pastoral, aí me fizeram 2 perguntas e eu fui me estressando. Aí chega a hora e alguém fala assim, qual é o plano que o senhor tem para a nossa igreja? Eu falei, nenhum. Nem orei para vir aqui, irmão, como é que eu vou ter plano para a igreja? Não conheço. E eu falei desse jeito, eu estava já indignado. Eu falei, fica aqui me fazendo um monte de perguntas, vai escolher outro mesmo? Está só fazendo eu perder meu tempo. Eu falei, não tem plano nenhum. Eu não conheço vocês, nunca vim aqui, nem orei para vir aqui, então não tem plano nenhum para vocês. Ficou aquele silêncio, aí a conversa continuou. Aí daqui a pouco alguém faz uma outra pergunta. Última pergunta para acabar. Se a gente convidar o senhor para vir amanhã, a gente convidar o senhor para o senhor ser o nosso pastor, você aceita? Eu falei, não. Não. Já falei para vocês que eu não conheço vocês, não conheço a cidade, nem orei para vir aqui, como é que eu vou aceitar convite de vocês? Então acabou a reunião, eu falei, obrigado, entrei no carro, bravo, né? Vamos embora, naquela tarde já, 10 e pouca da noite. Sei lá, esse pessoal fica fazendo esse monte de perguntas. Você acha que eu fui muito grossa ia na casa pilhada? Não, tem que falar assim mesmo com esse povo. Não sei o quê, e fica alugando a gente. E aí a gente foi embora. Depois de um mês a gente estava sendo convidado para vir para cá. O que é que eu entendo? Um monte de gente vem fazer um monte de elogio. Não, depois que o pastor Alex chegou, o que tem acontecido na vida dessa igreja não tem nada a ver com o pastor Alex. Porque o pastor Alex estava trabalhando de servente de pedreiro com seu sogro, porque não tem profissão nenhuma, não sabe fazer nada nessa vida. Então, o que tem acontecido já há 11 anos na vida dessa igreja tem a ver com o tempo de Deus na vida dessa igreja. Tem a ver com os planos de Deus para essa igreja.
Tem a ver com esse santo incômodo que Deus quer gerar no seio da sua igreja. Dizendo para a igreja, não parem, não se acomodem, a Canaã continua lá preparada para vocês. E eu quero conduzi-los na conquista da Canaã espiritual. É esse o significado desse tempo na vida dessa igreja. 770 anos demorou para eles entrarem na Canaã. Inúmeras dificuldades, mas eles chegaram e conquistaram a Canaã. Amados irmãos, enquanto Primeira Igreja Batista, não podemos nos conformar com menos do que o Senhor preparou para nós. Por mais que sair da zona de conforto venha gerar dificuldade, não podemos nos conformar nem com 1 milímetro a menos daquilo que Deus preparou para nós. Precisamos ter esse anseio, essa sede de alcançarmos aquilo para o que nós fomos alcançados. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu. Não só eles, mas a geração deles foi morrendo. Uma outra geração morreu no deserto. Mas o plano de Deus de formar aquele povo e de levá-los à terra continuava de pé. Entrou o pastor A, saiu. Entrou o pastor B, saiu. Entrou o pastor P, saiu. Agora entrou outro pastor A de novo. E o plano de Deus continua o mesmo. Um plano histórico de levá-los, de fazê-los se multiplicarem muito e de levá-los a Canaã. Terra boa, terra que mana leite e mel. Agora eu quero falar com você sobre a geração que morreu no deserto. Deus os conduziu na saída do Egito até a entrada da terra. E aí Deus diz, gente, chegou a hora. Agora é entrar e conquistar, estou dando a terra para vocês. Aí eles mandam os espias, mas na volta dos espias tem aquele relatório, a cidade é fortificada, tem gigantes. Aí o povo, por causa da incredulidade, desobedece e diz, não vamos entrar na terra. Deus está mandando, não vamos entrar, vamos voltar para o Egito. Incredulidade e desobediência. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Amados irmãos, quando nós resolvemos entregar a vida a Jesus, duas coisas estão acontecendo. A gente está recebendo a salvação que Ele oferece, mas a gente está aceitando a autoridade dele sobre a nossa vida. Sabe qual é o maior problema para os pastores hoje no que diz respeito à igreja? A grande maioria dos crentes não reconhecem autoridade espiritual sobre suas vidas. Um evangelho que eu não sei de onde brotou, tem feito a cabeça dos crentes que ele pode ser cristão e fazer o que ele quer. Não reconhece a autoridade espiritual, nem do pastor e nem de outros que têm autoridade espiritual delegada sobre a vida dele. Então tem lá o líder lá do setor e diz, amanhã a gente vai vir vestido de azul. E aí é uma orientação, imagine que fosse uma orientação. E é desse jeito que tem acontecido. Eu não vou vir. Não, então vá para qualquer outro lugar. Não é possível ser igreja sem reconhecer a autoridade espiritual. E não é só do pastor. Porque a própria igreja delega autoridade espiritual ao pastor quando o convida e investe de autoridade para liderar o ministério pastoral. O pastor delega autoridade para outros que vão servir no seio da igreja. Então não é só do pastor que precisa ser reconhecida, não. Crente em Jesus precisa reconhecer a autoridade espiritual e ponto. Quem era o líder daquele negócio? Moisés. E qual era a orientação? Seguir em frente, vamos conquistar a terra. Aí o povo diz, nós não vamos porque eles são fortes demais. Nós não vamos porque a cidade é fortificada. Nós não vamos porque não fomos preparados como eles para uma guerra. Deixa eu te dizer um negócio. Não existe justificativa para a incredulidade e a desobediência. Não existe. Eu estava conversando com o pastor esses dias e ele estava dizendo
O pastor Paulino, ele estava me contando casos antigos. Aí ele estava me dizendo de alguém que chegou para ele e disse: pastor, Deus falou comigo, isso, tem que fazer assim, assim, assim na igreja. E aí eu morri de rir com ele na sexta-feira, lá no casamento da Fernanda, que ele falou: então Deus está errado nesse negócio aí. Ah, desculpa, mas eu não concordo com Deus, não. Quem ouvisse a conversa ia falar: esse pastor é o herege, como é que não concorda com Deus? Ele falou: não concordo com Deus, não. Porque ele me chamou para ser pastor, me consagrou. A igreja foi levada por orientação divina a me convidar. E agora Deus vai falar as coisas com você ao invés de falar comigo? Aí disse que o irmão ficou sem resposta, engoliu aquilo que estava dizendo. Estava usando o nome de Deus, quando na verdade Deus não tinha dito nada para ele, Deus não tinha mandado ele fazer coisa nenhuma. E às vezes a gente faz isso, né? Já ouviu alguém dizer assim: eu não estou sentindo no meu coração. Onde você aprendeu que coração é referencial para alguma coisa? Onde você aprendeu? Tem um ditado que a gente tem que aprender: manda quem pode. E quem tem juízo é simples. Quem pode não necessariamente é melhor do que quem tem que obedecer. Normalmente não é. Mas se ele pode, foi investido de autoridade para aquilo, ele manda. E se você não foi investido de autoridade, você obedece. Estamos combinados. A incredulidade, coração duro e obstinado, impediram que uma geração entrasse na Canaã. Eu ouço falar das igrejas da Europa, grandes e suntuosos templos, que hoje estão vazios, abertos para visitação. É só um monumento histórico. O que aconteceu com aquelas igrejas? Será que era plano de Deus que o evangelho não fosse transmitido em todas as gerações? Será que era o plano de Deus que chegasse um ponto que não precisava mais as gerações receberem o evangelho, acolherem o evangelho? É claro que não era plano de Deus. Falharam na transmissão do evangelho à geração seguinte. Porque mais do que transmitir o evangelho pregando, a gente precisa transmitir o evangelho vivendo. É através da vida que a gente deve transmitir o evangelho. E aí me parece que aconteceu com eles o que aconteceu com o povo. Durante algum tempo o povo ficou dando voltas, indo para lugar nenhum, esperando a morte chegar. Dando voltas, indo para lugar nenhum, esperando a morte chegar. No planejamento, que será apresentado no primeiro domingo de manhã, no FAUT, você vai conhecer o planejamento, os novos líderes, enfim, o caminho que a igreja está trilhando agora. A primeira parte do planejamento é fazer um diagnóstico da realidade da igreja. E depois na reunião seguinte, aquela que ele finalizou o diagnóstico, o pastor Josué trouxe um quadro da realidade da nossa igreja que chocou todos os presentes na nossa reunião. E aquele quadro indicava, resumidamente falando, que a primeira igreja batista se tornou uma igreja de manutenção. Existem várias partes de processo que a igreja deveria ter, 4. E uma delas é ganhar, outra é manutenção, outra consolidar, outra multiplicar. Se eu não me engano, são essas. Mas a igreja já não ganhava mais. A igreja se tornou uma igreja de manutenção. E o duro é que quando ele explicava e mostrava a constatação que ele teve a partir do diagnóstico, nenhum de nós conseguimos discordar do que ele estava falando. E todos nós que estávamos na reunião ficamos tremendamente impactados sobre a nossa realidade. Só fazendo manutenção. Não avança, não cresce, não desenvolve. E aí o que acontece? Os filhos, crianças, adolescentes, quando chegam na fase da juventude, vão embora. A igreja vai ficando a igreja só de adultos e de velhos. E os velhos daqui a pouco vão embora. E é assim que é o plano para uma igreja acabar.
ela ser uma igreja só de manutenção. Perder o foco da Canaã espiritual. Perder o foco da missão, que é onde devemos chegar. Onde o Senhor quer que cheguemos. Uma igreja de manutenção. Incredulidade, desobediência, coração duro e obstinado, que impedem a entrada na Canaã. Gente que é assim, pessoalmente não entra na Canaã. E se torna uma pedra de tropeço para a igreja também entrar na Canaã. Porque embora não esteja investido de autoridade para dizer o que diz, continua dizendo. Se coloca contra, se opõe, faz fofoca, fala mal. Acabou a bateria do iPad, do tablet, não sei se isso é algum sinal, né? Fala mal, cria caso, cria dificuldade, se torna uma pedra de tropeço, se torna um empecilho, não entra na Canaã e dificulta a entrada dos demais na Canaã. Porque para andar com Deus, gente, e aí eu estou finalizando, a equipe de louvor pode tomar o seu lugar. Eu pretendo domingo que vem continuar essa mensagem, porque eu não consegui acabar de novo. E aí, não entra na Canaã espiritual e também não deixa os demais entrarem na Canaã espiritual, porque tem essa dificuldade da desobediência. E aí, como eu ia dizendo, para a gente andar com Deus, para a gente entrar na Canaã espiritual, a gente precisa abrir mão das nossas verdades, das nossas vontades, de alguns dos nossos valores. Por isso que Jesus disse, olha, se quer vir comigo, você tem que se renunciar. Tem que renunciar às suas vontades. Tem que acreditar demais em Deus para entrar na Canaã. Porque, de fato, os que habitam lá são gigantes. De fato, as fortalezas parecem ser intransponíveis. Então, para andar com Deus é indispensável acreditar nele. É necessário destruirmos a nossa visão, a nossa vontade, os nossos caprichos e seguir adiante única e exclusivamente por uma questão. Só porque Ele está mandando ir. Senhor, nós vamos jogar as redes porque o Senhor está mandando. Senhor, nós vamos rodear a cidade, agora 40 anos depois, uma nova geração, diz, ó Deus, a gente vai entrar, vai rodear a cidade, vai tocar trombeta, a gente vai quebrar cântaros, mas porque o Senhor está mandando. A gente nunca ouviu falar de um muro tão espesso que dá para fazer uma casa em cima cair porque a gente gritou, porque quebrou cântaro, porque tocou trombeta. Mas o Senhor está mandando, e quando o Senhor está mandando, coisas extraordinárias vão acontecer. E aí 40 anos depois eles vão. Vai rodear a cidade 7 vezes, 7 dias. No primeiro dia vocês vão rodear uma vez só e volta para o acampamento. Assim também nos outros. Mas no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E aí quando a ordem for dada, as trombetas vão tocar. Vocês vão quebrar os cântaros que estão nas mãos. E vocês vão gritar com toda a força. E o muro vai cair. Agora olha para o muro. Não olha para mim não. Olha para o muro. Está vendo o muro? O muro mais ou menos aí. Imagine uma largura de muro que dê para fazer uma casa. Então, pelo menos a largura de um banco desse aqui. Muro de 3 metros de largura. Está vendo o muro? Está vendo as pedras lá bem cortadas, bem encaixadas. Não está balançando. O negócio é largo, o negócio é bem feito. E aí você está no meio do povo. Vamos lá? Vamos fazer o que Deus está mandando? Então vamos lá, vamos rodear a cidade hoje. Todo mundo quieto. Ninguém fala nada, ninguém faz barulho. Pronto, acabamos de rodear, vamos para o acampamento. Hoje é o 2º dia, vamos lá, gente? Vamos, amém ou não amém? Vamos rodear o muro. Todo mundo quieto.
Ainda não está na hora de gritar, trocar trombeta, não fazer nada não. Agora já é o 6º dia. Vamos lá, gente? Estão confiantes ainda? Vamos lá? Então vamos lá, rodear o muro. Beleza, vamos voltar para o acampamento. Agora é o grande dia. O muro vai cair. Aquela turma a gente vai conseguir matar todo mundo. Eles são muito mais numerosos, gente. Eles são o triplo do nosso tamanho. Mas acreditem, nós vamos matar. Deus disse que Ele vai dar a vitória para a gente nessa guerra. Vamos lá, vamos rodear o muro. Isso, vamos lá. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª. Agora vamos gritar. Concluiu a 7ª volta. Grita, gente, vamos gritar. Derruba o canto. Toca a trombeta. Você está vendo o muro caindo diante dos seus olhos? O muro está caindo. Eles estão se matando uns aos outros. Eles estão perdidos. A gente nem está precisando fazer nada. Porque a guerra é do Senhor. A vitória vem do Senhor. E nós estamos vendo a vitória se estabelecendo diante dos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é só entrar. Agora é só assumir. O que sobrou para a gente fazer é muito pouco. É Deus fazendo a obra. É Deus operando. É Deus garantindo que Ele é aquele que promete a Canaã espiritual. E Ele é aquele que conduz, que faz entrar. Porque diante dEle não existe barreiras intransponíveis. A vitória é do Senhor. Primeira Igreja Batista, Deus tem nos incomodado para voltarmos a sonhar com a Canaã. Deus quer que saiamos da nossa zona de conforto. Deus quer que deixemos de ser crentes medíocres. Crente que fica na média. Crente que só faz o básico mais do que a obrigação. Ele não quer fazer. Deus quer que vivamos um despertamento espiritual. Deus deseja restaurar o primeiro amor no nosso coração. Deus quer crentes comprometidos com Ele, que empenhem a vida nesse negócio, sabendo que a vida não vale a pena se não for para ser vivida para a honra e glória do Senhor. É o que Deus quer. É o que Deus tem ministrado no nosso coração, para que voltemos a sonhar. Que o que Ele tem para nós é infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Que Deus nos abençoe. Amém? Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca. Vamos colocar de pé. Só canta se você acreditar de verdade nisso. Se for para cantar de qualquer jeito, sem viver isso no coração, não canta. Não precisa nem levantar, fica na sua. Mas se Deus tem mexido no seu coração, com toda a força do seu coração, declare essa verdade como a sua oração. Deus tem uma nova história para nós. E nós, em nome de Jesus, viveremos essa nova história. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será
que minhas mãos fizeram para ti. E perdido fui, ouvirei de tua boca te abençoar. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido fui, ouvirei de tua boca te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido fui, ouvirei de tua boca te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, Primeira Igreja Batista. Tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Vai em paz, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca te abençoarei.